Oi pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir então em nossos vídeos acerca da escrita e hoje vamos então entrar no tema que eu separei para vocês e preparei, que são os fragmentos e rascunhos, que são então uma etapa, digamos, posterior àquela primeira que eu havia elencado no vídeo anterior acerca da necessidade da leitura, né, dos clássicos até os atuais, etc. Toda a preparação do escritor para, na verdade, conseguir então ter uma bagagem literária e poética ou relativa à sua própria área mesmo, né, seja qual for, científica e tal, para então prosseguir na escrita, certo? Porque sem essa bagagem e sem, como vamos ver agora, uma arguta observação por parte do escritor, é muito mais difícil dele ter um conteúdo suficiente para poder escrever coisas interessantes, né? Esse conteúdo em parte, conforme vou dizer a seguir, ele é relativo a ou saber de questões que estão presentes na literatura da sua área e de várias áreas também, né? Obviamente ninguém vai ser um bom escritor sendo apenas um especialista, certo? Até porque a própria escrita em si, ela é uma coisa específica que não depende necessariamente de uma área, certo? Então, por exemplo, um cientista que escreve bem, por exemplo, Heisenberg, certo? Que tem um livro que é Física e Filosofia, né, que vai tratar temas diversos. Né? O Heisenberg é aquele físico do início do século XX, né? Ficou bastante famoso ali, na mesma época do Einstein, mais ou menos. Né? Então, o Heisenberg, por exemplo, né, obviamente, quando a gente o lê, dá para ver que ele tem uma bagagem literária muito ampla e filosófica, certo? E por isso ele escreve bem. Né? Não é porque ele estudou física, certo? Então, na verdade, essa bagagem literária, poética, filosófica, etc., ela vai servir para a boa escrita em todas as áreas, né? Desde o físico até o músico, por exemplo, que quer escrever sobre música, ou o artista plástico que quer escrever sobre artes. Toda essa bagagem ela vai ajudar na escrita, obviamente. Ok? Então, vamos começar aqui pelo primeiro tópico que eu separei, né, dentro da introdução aqui, que são o que são o fragmento e rascunhos, qual a natureza deles, ok? Então, fragmentos, eu não vou dar a conceitualização aqui da coisa, ou a conceituação da coisa, porque vocês sabem, são palavras tranquilas, né? Que estão dentro da nossa cultura popular mesmo. Então, vou falar dos meios através dos quais a gente pode utilizá-los, ou melhor, os meios onde nós vamos escrever esses fragmentos e rascunhos. Tá? Eu gosto muito ainda, apesar de toda a era tecnológica, etc., de escrever em cadernos de bolso, tá? Cadernos pequenos mesmo. Até separei alguns aqui para mostrar para vocês, ó, os caderninhos pequenos, né? Então eu tenho mais de 50 desses aqui preenchidos, muitos dos quais ainda nem consegui passar para livro. Né? Então todos os vários livros que eu já escrevi, na verdade, eles apenas uma parte deles vem de dentro desses cadernos, né? Mas a maioria ainda estão... A maioria desses cadernos eu ainda não consegui tempo para transcrever tudo, certo? Para o computador e para, né, obviamente, editar dentro de um livro. Quem sabe eu consiga mais para frente aí e tal. Mas como vocês vão ver também, eu vou falar que acerca da demanda por determinados fragmentos para então a gente colocar dentro de uma obra. Então não quer dizer que tudo que você vai escrever você vai pôr dentro de uma obra. Tá? Então obviamente sempre vai sobrar coisas também.
ok? Vamos então prosseguir. O que são fragmentos e rascunhos? Como eu estava dizendo, eu gosto de escrever esses fragmentos e rascunhos em cadernos de mão. Hoje em dia, obviamente, com a questão tecnológica, as pessoas podem, vocês podem, né, escrever ou no celular, ou em tablets, ou enfim, né, no computador direto. Tem coisas, por exemplo, que eu escrevo no computador direto e eu acredito que muitos escritores também fazem isso hoje em dia. Só que isso é mais interessante, ao meu ver, quando a gente já está na etapa final do livro em si. Né? Ou na etapa, digamos assim, de passar as coisas para a organização em capítulos, etc. Por que isso? Tá? E aqui não estou falando que esses fragmentos não podem ser escritos no computador ou em qualquer tecnologia. Tá? Eu só estou dizendo o que eu prefiro ainda, em função da escrita. Né? De escrever com a mão mesmo, ali, com caneta e tal. Mas por que é importante na etapa inicial, né, da organização dos pensamentos e para o treinamento do escritor também diário, que é interessante que a gente escreva diariamente, tá? Nem que for uma frase, né, nem que for um pensamento interessante, não precisa ser páginas e páginas e páginas, mas pelo menos alguns pensamentos ou alguma coisa assim, justamente para você treinar ali as várias questões envolvendo a escrita que eu vou mostrar adiante. E qual a importância então disso, tá? Desse processo inicial ser relativo então a essa questão de um rascunho, seja ele em caderno de mão, seja ele em instrumentos tecnológicos. Porque vai ser a partir disso que a gente vai tornar o desorganizado organizado, que é esse segundo tópico que eu separei aqui. Desorganização e organização. O que eu quis dizer com isso? Que quando a gente pensa acerca de como as ideias vêm à mente, ou seja, uma questão inclusive neurológica, certo? A gente nota que a maioria dos pensamentos mais, sejam eles bagatelas, né, ou seja, pensamentos simples ou pensamentos mais profundos, eles vêm como que desorganizados, certo? Na nossa mente. Em qual sentido? No sentido de que eles vêm, segundo o terceiro tópico que eu pus aqui, de modo descontínuo enquanto ideia. Ou seja, por exemplo, você pode estar andando na rua e você pensa uma coisa acerca de um livro que você leu, certo? Que às vezes na hora do próprio livro ali você não estava pensando e às vezes essa ideia é bem interessante. Né? Só que para anotar essa ideia você vai precisar de ter alguma coisa. Né? Vai ter que ter ou esse caderno de mão para anotar, ou você vai ter que ter ali um celular ou algum instrumento tecnológico para anotar. Ou até mesmo gravar, né? Tem como fazer isso também. Às vezes você pega ali o celular e grava você falando a frase que você pensou. Também é possível utilizar esse instrumento. Só que nesse caso você não está treinando necessariamente a escrita em si. Né? Tem isso também, mas a questão oral também é importante. Né? Você vai estar trabalhando uma outra coisa que também é interessante, a questão retórica e tal. Mas não vamos entrar nisso aqui. Né? Nosso foco vai ser a escrita. Então, quando a gente pensa na questão do nosso pensamento, ele vem de um modo desorganizado e descontínuo quando a gente pensa em assuntos, né, e como eles se dão temporalmente. Certo? Por que isso? Porque a gente está sempre em função de alguma coisa ali do momento. Certo? Então, às vezes, a gente está pensando uma coisa, mas aí surge um outro problema que a gente tem que resolver e assim vai. Então, essa questão do nosso corpo estar em função, muitas vezes, de problemas do momento, não deixa a gente ficar pensando horas e horas durante a mesma questão. E mesmo quando a gente para fazer isso, muitas vezes, em meio a tais divagações, a gente acaba se perdendo no pensamento, certo? E como que adentrando outros assuntos que não estavam em pauta, digamos assim, certo? Como uma conversa mesmo, um diálogo. Se a gente repara o nosso diálogo
com amigos, familiares, etc., a gente vai notar que às vezes a gente, ou na maioria das vezes a gente começa num assunto e termina em outro completamente diferente. O mesmo se dá com o processo do pensamento, ou seja, ele é descontínuo nesse aspecto, tá? De temas, de assuntos, né? E tudo mais, ok? E ele é desorganizado também, nesse sentido. Tá? Mas ele tem uma organização interna, obviamente a questão da frase em si, que a gente pensa, ou de um período, né? No sentido maior ali, ou se a gente ficar divagando ali por horas, tentando focar no mesmo assunto, ele vai ter, obviamente, uma organização. Tá? Não estou falando que é uma coisa completamente caótica. Mas ela é descontínua e desorganizada, geralmente, nessa questão temporal. Tá? Então a gente pode estar pensando aqui num assunto determinado, certo? Que nos interessa bastante, e agora a gente teve uma ideia. E só vai ter uma ideia sobre esse mesmo assunto daqui a uma semana, por exemplo. Certo? Quantas pessoas, escritores, etc., não param, às vezes, um livro e do nada retomam ele depois de, às vezes, anos, inclusive. Existe muito isso na história da literatura, da filosofia, da ciência também, certo? Da pessoa parar um projeto ali e depois de vários anos, né, e tal, retomar aquilo porque do nada aí outras ideias começaram a voltar. Né? Um grande escritor com o qual aconteceu isso foi, por exemplo, o Goethe. O Goethe ele passou ali, acho que mais de 20 anos, se eu não me engano, escrevendo, por exemplo, Fausto, que é uma das maiores obras de literatura universal. Ele passou décadas escrevendo Fausto e durante vários anos, às vezes, ele não escrevia trechos do Fausto. E escrever, retomar isso depois. Tinha partes inteiras que ele jogou fora e depois reescreveu tudo. Né? Então foi um livro que demorou décadas para ser escrito, muito nesse processo aí da descontinuidade. Né? Do Goethe ter várias ideias ali, escrever sobre aquilo, rascunhar, ok? Nossa palavra aí do título. Ele fazia rascunhos, esboços, mas o que acontecia era que aquilo não desenvolvia. Né? Vou até trocar aqui a palavra esboço, que eu achei mais legal. Fragmentos e esboço. Ficou mais interessante. Né? Então, isso acontecia muito. E acontece muito. Né? Acontecia muito com Goethe, né? Nesse caso aí do Fausto, e acontece com muitos escritores. Então, na história da literatura, a gente vai ver muito isso. Ok? Justamente por esse processo da mente que nem sempre vai obedecer o que a gente quer. Então, uma das questões que a gente tem que ter essa questão dos rascunhos, dos esboços, dos fragmentos, etc., é o quê? É que nem sempre as nossas boas, ou na maioria das vezes as nossas boas ideias, elas não obedecem à nossa vontade. Isso quer dizer que esse processo de boas ideias é um processo caótico, no qual então a gente tem que trabalhar para cada vez mais conseguir, na verdade, captar esses momentos melhores, certo? E não perdê-los. Então, para isso, a gente precisa dos fragmentos e esboços. Ficou claro até aqui? Essa questão da importância disso. Né? Então, essa introdução eu queria falar um pouco justamente dessa importância, que eu acho que ficou um pouco mais clara agora para vocês. Certo? E o último tópico aqui que eu coloquei na introdução é a capacidade de síntese. O que é isso? Capacidade de síntese. Eu vou adentrar um pouco mais nela aqui, na última parte. Mas basicamente é que durante este processo de desorganizado, digamos assim, né, para a gente conseguir fazer esses fragmentos e esboços e torná-los mais práticos, a gente vai ter que trabalhar a nossa capacidade de síntese. Por quê? Porque imaginem que se você tiver que parar para anotar, né, uma coisa que você não consegue sintetizar e, portanto, você tem que escrever muitas páginas daquilo ali, você vai acabar que não vai estar escrevendo um fragmento e um esboço, certo? Talvez até seja um esboço, né?
mas não fragmento. Então, claro, se você tiver tempo ali no momento, tudo bem, você pode sentar, escrever. Mas como na maioria das vezes essas ideias elas não vêm em momentos onde a gente vai ter o tempo necessário para expandi-las, a gente precisa ter uma boa capacidade de síntese. Para quê? Para conseguir captar o fundo daquele pensamento que às vezes é muito amplo, para então colocá-lo no papel de uma forma sintética e de modo que quando a gente retornar a ele mais tarde, nós vamos conseguir entender aquilo ali, certo? De uma forma mais profunda. Então a síntese é muito importante e tem tudo a ver com essa questão dos fragmentos e dos esboços, certo? Porque não adianta você escrever muito ali, mas sem um conteúdo sintético. Porque quando você retomar aquilo mais tarde, você nem não vai captar ali o que você queria realmente. Tá? Então, vamos prosseguir aqui para o segundo tópico. Esse vídeo não quero que fique tão grande quanto o primeiro. O primeiro deu quase 1 hora. Esse aqui eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, tá? Obviamente é um tópico um tema muito amplo, né? Eu poderia ficar falando horas aqui disso, fazer várias aulas sobre cada ponto desse aqui. Mas a minha ideia aqui não é essa, mas sim apenas dar algumas dicas, né? De como vocês podem abordar esses pontos, ok? Então aqui eu trouxe alguns exemplos que me vieram à mente aqui, claro que existem muitos outros, mas que vão esclarecer talvez um pouco desse processo dos fragmentos e esboços. Então o primeiro que me veio à mente, que eu gosto muito de ler, é o Pascal, certo? Blaise, vou escrever aqui Blaise Pascal. O Pascal, ele o livro que a gente tem dele, que é o Pensamentos, vou colocar entre parênteses aqui o nome da obra, que é uma obra que todo mundo tem que ler, Pensamentos. Eu gosto principalmente ali da primeira parte dele, né? Na segunda parte ele entra com muita coisa teológica, assim, então acaba ficando mais denso nesse lado teológico, né? Aí para quem gosta de investigar esses assuntos, né, de metafísica, teologia, etc, é interessante. Mas principalmente a primeira parte, que são pensamentos sobre todos os assuntos que vocês imaginarem, é muito importante para os escritores. Dá para vocês verem a diversidade da imaginação do Pascal e tentarem captar ali dentro não sei se é bem a inocência com a qual Pascal escrevia, mas é uma espécie de inocência no sentido da escolha do tema, mas ao mesmo tempo com um olhar psicológico bem ácido para as coisas. Então, ele tinha essa dualidade que é bem interessante. Então, ele escolhia às vezes uns assuntos que para a filosofia eles têm um quê de inocência assim, mas para os quais ele tinha um olhar muito aguçado, né? Então é bem interessante a escrita dele. Claro, ele vem da escola francesa ali, e os franceses, principalmente ali da época dele, pelo menos ali uns 2 séculos posteriores, escreviam muito bem, né? Então é uma escola, né? Os franceses todo mundo tem que ler, principalmente os aforistas. Vão aí, vai ser o Pascal, claro, tem o Montaigne também, que é um ensaísta, mas os aforistas franceses estão entre os meus preferidos, assim, recomendo a todos os escritores, né? Que é o Pascal, Chamfort, La Bruyère, o La Rochefoucauld, Valvenargues, entre outros. Tá? Esses são os principais, mas alguns outros também são muito importantes. E eles todos, né, incluindo dentro aqui do Pascal, tá? Mas eu vou trazer o exemplo do Pascal, mas esses franceses também valem para essa questão dos fragmentos que eles escreviam por aforismos. Então toda essa questão aqui da capacidade de síntese que eu elenquei aqui em cima, né, junto com a questão de ser um fragmento, né, vai ter tudo a ver com isso. Vou até colocar aqui, ó, síntese e fragmento. Então, esse tipo de leitura é importante para vocês
terem uma ideia melhor do que eu quero dizer com isso aqui. Então, Blaise Pascal escreveu uma obra intitulada Pensamentos, que na verdade o título foi colocado depois, na qual, na verdade, foram juntados pensamentos dispersos dele, que ele simplesmente escrevia e deixava ali na mesa dele, escrevia e deixava, escrevia e deixava. Ele foi acumulando muitos textos fragmentários assim, e depois que ele morreu, esses textos foram reunidos e publicados nessa obra de pensamentos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Primeiro que tem essa questão, como eu disse aqui, da síntese e do fragmento. Segundo que é interessante justamente que mostra para a gente muito bem todo esse processo inicial aqui, da desorganização e organização, e da descontinuidade e continuidade das ideias. Por quê? Porque ali a gente vê uma desorganização no sentido do número de assuntos completamente diferentes que ele tratava, ou seja, aqueles assuntos todos vinham na cabeça dele, certo? E ele, né, foi sagaz o suficiente para conseguir colocar todos eles no papel. Mas ao mesmo tempo tem a organização, que da onde que ela vem? Do fato mesmo dele ser um bom escritor e conseguir passar aquilo ali de um modo sintético e poderoso o suficiente para que, mesmo que ele nem tenha corrigido aquilo ali, né, porque outras pessoas que montaram o livro dele, faz todo sentido para quem lê, certo? Ou seja, esse é um ótimo exemplo de que, de fato, o escritor, o bom escritor, ele tende a escrever por fragmentos e esboços. E depois ele vai pegar aquilo ali para fazer outras coisas maiores e tal. Mas os melhores pensamentos vão vir de algum modo desse modo mais fragmentado, certo? É muito mais difícil você sentar e achar que vai escrever um capítulo inteiro de 10 páginas, certo? E vai ter todas as boas ideias ali no momento. Isso é muito mais difícil do que você, na verdade, ter vários pensamentos interessantes dispersos. E depois você pega isso que está disperso e inclui num todo maior. Né? Nesse caso, o Pascal ele não teve o tempo para incluir num todo maior, digamos assim. Mas, como já se tinha alguma tradição ali de aforismo na França e tal, ficou muito interessante o livro. Mesmo que os pensamentos tenham assuntos bem diversos entre si. Tá? Então, essa continuidade dele, essa descontinuidade, ela, quando colocada em livro ali, ela teve também uma continuidade ao mesmo tempo. Por quê? Porque embora muitos desses fragmentos tenham assuntos diversos, eles, de algum modo, comunicam-se entre si. Por quê? Porque todo escritor, ou bom pensador, digamos assim, ele tem um fio condutor das ideias. Ele tem uma coerência interna das ideias. Então, se isso estiver muito bem estruturado, tudo que você escrever ali vai ter alguma conexão com outras coisas. E daí a importância dessa escrita por fragmentos. Por quê? Porque ao longo do tempo também você vai acumulando tanta coisa, certo? Você vai precisar necessariamente de ter o registro de várias dessas coisas para que, através de releituras, você não se perca enquanto pensador mesmo. Porque imagina quantos pensamentos a gente pensa. Mas nem todos esses pensamentos são interessantes para serem passados para frente. Ou para fazerem parte desse seu fio condutor. Certo? Então existe, na verdade, uma hierarquia de importância dos pensamentos. Vou até colocar aqui em cima. Hierarquia de importância dos pensamentos. E isso o escritor ele tem que saber captar muito bem. Por quê? Porque você não vai escrever qualquer coisa. Certo? Aliás, vou incluir esse tópico aqui embaixo, que tem mais a ver com essa última parte aqui.
Então, as ideias têm uma hierarquia, né? Então, faz parte daquela educação do escritor que eu falei no primeiro vídeo. É através daquela educação, através dos clássicos, né? E através dos clássicos, eu digo, são os clássicos mesmo, né? Da filosofia, da literatura, etc. Mas, claro, você pode extrapolar os clássicos e ir para bons contemporâneos, né, etc. Mas você precisa dessa bagagem para quê? Para você, então, conseguir saber hierarquizar os seus próprios pensamentos. Porque alguém que não consegue, por exemplo, ler ali o Pascal ou o Goethe, para falar os que eu já citei aqui, né? Se você não leu grandes autores, você acha que qualquer pensamento tem valor. Porque você não tem ideia do que é valoroso. Né? Então você vai aprender o valor e conseguir comparar as coisas através de vários exemplos. Então você precisa até ler escritores ruins também, às vezes. Né? Por quê? Justamente para você comparar um escritor ruim com um Goethe. E através disso você sabe, não, esse pensamento aqui do Goethe, né, tem um peso muito maior. Mas por que eles têm esse peso maior? Por causa disso, disso e disso. Aí você pega essas características e na hora que você estiver pensando, você vai conseguir comparar essas coisas e dizer, não, esses pensamentos merecem ser escritos. Né? Porque se você pensar bem, a minoria dos nossos pensamentos merece ser escritos. Né? Um dos problemas dos livros atuais ou de uma literatura mais rasa que já vem de séculos atrás é justamente isso. É o que às vezes são muitos pensamentos que na verdade não têm tanto valor ou não têm valor suficiente para serem passados adiante. Né? E aí você acaba fazendo ali um amontoado de coisas que não tem muito valor e de fato eles vão perecer e não vão passar adiante para épocas posteriores por causa disso. Né? Se a gente pegar ali uma das coisas que vão tornar uma obra de arte, e como a gente está falando aqui de escrita, né? Uma obra literária, filosófica, científica, etc., valorosa para outros séculos lerem, é precisamente o fato dela conter suficientes pensamentos que pertencem a essa hierarquia mais alta de valor. Né? Então, se você escreve um livro que tem mais desses pensamentos, né, cujo valor é mais raro, a tendência é que ele seja lido por séculos posteriores. Né? Agora, se você não hierarquiza nenhum pensamento, todos têm igual valor. É uma espécie de niilismo do pensamento. Então, também, se os próximos pensamentos não têm importância, por que um leitor dará importância? Essa é a pergunta a ser feita. Muito bem, continuando aqui então, para não ficar tão grande aqui no nosso vídeo. Vocês verem que cada tópico é bem profundo, né? Então daria para falar muito de cada um, mas vamos prosseguir aqui então. Vocês entenderam sobre o Pascal, né? Por que eu elenquei aqui depois Hipócrates, Marcial, etc., fragmentos antigos? Porque os antigos a gente já via neles essa escrita por fragmentos. Então, na verdade, ela não é moderna. E a gente vê muito dessa questão do escritor, né? Mesmo os antigos, eles tinham então esse hábito de escrever coisas curtas, sintéticas, etc. Né? Em parte como um esboço e exercício mesmo, como a gente vê nos fragmentos de filósofos, que muitas vezes não eram fragmentos publicados e tal, né? Eram fragmentos que foram contados posteriormente e tal. Ou como a gente vê em autores que eram publicados na época, como Hipócrates, Marcial. Hipócrates é um médico, certo? Tem um livro de aforismos sobre medicina. Marcial, o Hipócrates era um grego, Marcial um latino, que escrevia sátiras. Só que geralmente as sátiras do Marcial, eram bem curtas. Eram textos bem pequenos em termos de quantidade, em termos de extensão, certo? E que denotam essa
capacidade sintética muito grande já entre os antigos, então. E os antigos ali, os pré-socráticos, a gente já vê muito disso também. No Heráclito a gente só tem frases curtas do Heráclito, só fragmentos, aforismos e fragmentos. Eudemo, a mesma coisa, Protágoras também, e daí em diante. Então, se a gente pegar livros de pré-socráticos para ler, inclusive Tales de Mileto e tal, vocês vão ver que são muitos pensamentos curtos, mas que neles, mas nos quais já estavam ali delineados séculos posteriores de filosofia, certo? Então, o Heráclito é um cara que é um filósofo, né, por exemplo, que até hoje tem suas máximas e fragmentos estudados. Eles nunca, porque como eles têm um caráter fragmentar, eles nunca são esgotados, certo? Então, o fragmento ele tem esse poder também. E se é um fragmento com conteúdo profundo o suficiente, e com a síntese da qual estávamos falando aqui, ele tem então essa durabilidade também. Ok? O próximo que eu lembrei aqui foi Schopenhauer. Então, Schopenhauer é interessante também quando a gente vai pegar para além da sua obra, na qual parte, em que parte é escrita de ensaios e fragmentos. O Parerga e Paralipomena, que é o último escrito de Schopenhauer, que é uma coletânea de ensaios curtos, ele tem esse caráter mais fragmentário, digamos assim. Então é interessante para se ler também, para se notar isso. Tá? E as notas autobiográficas dele também têm esse caráter. Dá para a gente notar um pouco nelas o modo de escrita dele, mesmo para textos maiores. Então é interessante ver essas notas autobiográficas ou notas posteriores de autores, inclusive os fragmentos aqui que eu pus abaixo, Wagner Fragmentos, que é o do compositor Richard Wagner. Então, quando a gente pega os fragmentos desses autores, né, ou seja, os fragmentos não foram publicados em vida, a gente nota que eles seguiam esse tipo de coisa aqui que eu estou falando, que é essa questão de anotar sinteticamente sobre os assuntos. Só que anotar de um modo, como eu disse, de escolher os assuntos relevantes. Né? Então eles não estavam anotando nenhuma coisa boba, né? Eles pensavam coisa interessante e anotavam ali. Talvez aquilo ia por uma obra que eles estavam escrevendo, talvez não. Né? Vou pôr aqui o nome inteiro do Wagner, Richard Wagner. Para quem nunca leu, o Wagner tem ensaios sobre música e tal, né? Eu lembrei do Wagner porque minha dissertação foi sobre Wagner, então eu estudei muitos desses fragmentos dele. E por último aqui eu pus alguns autores mais modernos, digamos assim, né? Modernos no sentido do século passado, tá? Já que eu comecei lá pelo meio ali, pela França, né? O Pascal de uns 300 anos atrás, mais ou menos. Depois eu fui lá para os antigos, aí vim aqui para uns 200, 150 anos atrás, com esses dois aqui, e agora também a gente vê exemplos disso no século XX. Então, Paul Valéry, que é um escritor francês, a gente vê textos dele, um livro, por exemplo, que é o Maus Pensamentos, e outros, que ele, no qual ele também escreve de uma maneira, de um modo completamente sintético, né? Uma escrita sintética bem interessante, e que se assemelha muito a essa questão de um pensamento que vem intuitivamente de um modo já formado, né? Aquele pensamento que vem lapidado, digamos assim. Claro que ele tem um trabalho de escrita ali, mas a gente vê que ele tem esse poder de síntese muito grande. Tá? O Paul Valéry, digno aí dos franceses anteriores a ele. Então, vale a pena também vocês lerem para ter uma ideia dessa questão de como escrever textos curtos sintéticos. O Karl Kraus é um outro. O Karl Kraus é um aforista, um sátiro do século XX, que
foi comparado a Pope e outros grandes sátiros de outras épocas. É um alemão e ele também escrevia de um modo curto, em sua maioria, né? Tem alguns ensaios maiores, mas é um grande aforista. Inclusive ele tinha uma máxima que era: quem tem a capacidade de escrever aforismo não deveria perder seu tempo escrevendo textos longos, né? Ele faz aí essa sátira com os textos maiores. Temos o outro que eu elenquei, que foi o Fernando Pessoa. Por quê? Porque o Fernando Pessoa, obviamente a maioria conhece ele como poeta, mas o Fernando Pessoa também tem uns textos filosóficos de máximas e pensamentos, fragmentos, né? São textos fragmentários sobre assuntos diversos e que são tratados ali dentro da estética, da filosofia e tal, que é interessante também se vocês lerem. Ou seja, isso também denota que o Fernando Pessoa, mesmo enquanto poeta, né, isso vale para o poeta também. Ou seja, mesmo o poeta que vai escrever em versos e tal, na verdade, ele não pensa o tempo inteiro em versos, né? Ele pensa também de um modo prosaico, digamos assim, e mais ainda de um modo fragmentário também. Então, às vezes, esse tema ali que ele escreveu em prosa, por meio de fragmentos, depois ele vai trabalhar posteriormente. Posteriormente ele vai trabalhar em um poema, certo? Isso que eu estou falando, na verdade, esses fragmentos, tá, pessoal? Eles servem para qualquer coisa que você for escrever. Não é só filosofia ou literatura, romance, etc. Não. Qualquer texto. Se você for um advogado, né, e você vai escrever sobre filosofia do direito, ou se você vai escrever um texto técnico de direito, você pode fazer vários esboços ali, seus pensamentos fragmentários sobre o assunto, você escreve aquilo, e depois, quando você for escrever o texto mais longo, você vai incluir parte desses pensamentos que foram pensados anteriormente, você vai posteriormente incluir no texto. É isso. E o último que eu elenquei aqui foi o Milor Fernandes, que a maioria de vocês deve conhecer, que é um escritor brasileiro, que também escreve, em geral, ou pelo menos tem vários livros que são de textos curtos, ensaios curtos e máximas, aforismos, fragmentos. Tá? O Milor também tem muita peça de teatro, né, mais longa, obviamente, tem textos de ensaios e tal, mas ele tem vários livros que são de coletâneas de frases curtas. Então também é bem interessante para vocês lerem, terem mais noção aí dessa questão de como pensar sinteticamente. E aqui, por fim, eu elenquei outros pontos aqui para a gente então chegar na etapa da escrita propriamente. E aqui eu elenquei, na verdade, os passos, tá? Desde a observação e leitura até a adaptação e escrita final. Tudo isso voltado não para a escrita final, né, no sentido de dicas para a escrita do todo da obra, né, mas, claro, aqui dentro ainda do assunto dos fragmentos. Então, inicialmente, não vou me delongar muito nesses tópicos aqui, tá? Vamos falar um pouquinho só de cada um deles. Então, tudo começa, como eu estava dizendo no início, e disse no meu primeiro vídeo sobre o assunto, começa na sua experiência anterior de vida. Seja essa experiência voltada para a leitura ou para a observação, no sentido da observação da realidade, do seu cotidiano, etc., que é muito importante para o escritor. Então, o escritor não pode só tirar coisas de outros livros. Ele vai ter os livros vai ler livros para, como eu disse, conseguir hierarquizar os pensamentos e conseguir, obviamente, ter uma noção do estado da arte, naquele momento, o estado da arte, ou o estado do assunto, né? É o estado no qual aqueles assuntos ali estão no momento, certo? Se você pega o estado de um assunto há 200 anos atrás era um, se você pega hoje é outro, e daí em diante, certo? Então você vai
vai ter que ter leituras para isso, para você saber os temas que você está tratando, onde que eles estão no momento, o que está sendo discutido, né? Até onde ele foi trabalhado, etc. E também para conseguir assimilar todos aqueles assuntos que eu falei no primeiro vídeo. Tá? Então não vou retomar tudo isso aqui porque era o assunto justamente do primeiro vídeo. E a observação da realidade, né, que é crucial para o escritor. Então isso aqui são as primeiras coisas. Porque você vai escrever algo, né, num fragmento de algo que você extraiu de alguma coisa. Então essa coisa pode ser outros livros, outras leituras e tal. Pode ser a realidade que você está observando no seu cotidiano, né? Ou pode ser algo meramente fantasioso, né? No caso, uma literatura fantástica, por exemplo, uma coisa da sua imaginação que não existe no mundo real, digamos assim, né? Se você está escrevendo sobre uma coisa futura também, né? Como por exemplo, na literatura fantástica ou na literatura cyberpunk, por exemplo, tem isso também, né? De imaginar um mundo futuro e tal. Então nem tudo vai ser tirado apenas da experiência, mas a experiência ou a observação da realidade ela vai te dar a proporção no mínimo das coisas, certo? Porque mesmo o mundo futuro imaginado ele está baseado em alguma proporção do mundo real, certo? Então esse é o primeiro ponto. Depois disso, aí sim você vai obviamente pensar em coisas para anotar, né? Que vai chegar aqui em reflexões e ideias, certo? Você vai ter sua experiência de vida e a partir dela você vai ter reflexões e ideias. Antes disso aqui, eu anotei a universalidade do escritor, que é um assunto interessante. Por quê? Que é importante isso aqui. Eu já falei um pouco disso anteriormente ali, mas basicamente é o que? A universalidade do escritor é que quanto mais assuntos você souber, digamos assim, né? Mais na hora de escrever vai ficar fácil você conectar ideias, né? E isso principalmente para quem escreve ou textos filosóficos mais elaborados ou para o escritor que escreve, por exemplo, romance, né? Por quê? Porque como o romance ele vai retratar ali muitas vezes, principalmente um romance mais filosófico mesmo, tal, mais denso, né, em termos de assunto, você vai precisar conectar muitas coisas diversas. Então, isso quer dizer que você tem que ter uma bagagem alta. Eu vou até ler aqui um trecho, por isso que eu anotei aqui leitura de fragmento em caderno, que eu escrevi olha aqui, 23/1 de 2014. Tá? Para vocês verem que esses caderninhos, eu consigo pegar aqui coisas de anos anteriores, eu sei a data e tudo. Isso é importante para vocês se organizarem no tempo. Tá? Ou seja, sempre quando escrever ali, né, uma dica que eu dou é isso. Escreve ali também a data e tal, para você saber, isso aqui eu pensei tem 6 anos já. Às vezes uma coisa que você pensou há 6 anos combina totalmente com uma coisa que já está pensando ainda hoje. Ou às vezes, né, pode ter mudado muito o pensamento, mas essa questão temporal ela facilita para a gente comparar. Então eu escrevi o seguinte, o grande e verdadeiro romancista deve ser tudo. Historiador, sociólogo, filósofo, psicólogo, cientista múltiplo e sobretudo artista. Pois, enquanto sendo os primeiros, ele recolhe informações e medita. Sendo este último, né, artista no caso, ele transfigura, ou seja, ele reúne, ultrapassa e cria. Um romance é um mundo. Então, para vocês verem que, estou pensando que agora, né, esses assuntos eu já pensava há 6 anos atrás, ou seja, qual é o papel nosso enquanto escritores, leitores, etc. Né? Como a gente vai melhorar esse processo. Então é isso. O que eu quis que esse fragmento aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso vídeo aqui, é isso. O romancista e o escritor em geral ele tem que ter um pouco de tudo. Né? Por quê? Porque na hora de escrever, ele vai ter que conectar esses assuntos, né? E como eu disse aqui, ele recolhe informações imediatas e enquanto artista ele transfigura aquilo ali. Ou seja, ele reúne, ultrapassa e
cria. Né? Então, sem essa capacidade do artista de olhar para todos os assuntos e coletar ali dentro o que é mais importante, reunir e, enfim, transfigurar nesse sentido artístico mesmo, né? Você vai ficar apenas na experiência e não vai conseguir dar um salto estético. Né? Porque o que, por exemplo, que separa muitas vezes, às vezes, um cientista do artista é justamente que o cientista ele vai descrever a realidade. Mas a arte não pode só parar na realidade, você tem que ir um pouco além, né? E para do empírico você chegar no estético. Porque sem esse próximo salto para o estético, você não consegue sair do empírico. Né? Se você só descreve a realidade, ponto final, você ainda não conseguiu chegar no estético. Certo? Mas, claro, isso para quem quer escrever algo mais poético, né? Ou mais literário nesse sentido. Né? Mas, como eu estou dizendo, como eu disse anteriormente, essas questões aqui dos fragmentos e tal servem para qualquer tipo de escrita, inclusive a científico. Tá? Bom, próximo tópico aqui, reflexões e ideias. Aqui, na verdade, eu já tinha falado, certo? Ou seja, você vai ter essa bagagem advindo da observação e da leitura, vai ter essa universalidade, então vai ter suas reflexões e ideias. Após essas reflexões e ideias, como havia dito, você então vai hierarquizá-las, hierarquia de importância dos pensamentos. Então, para você anotar e fazer seus fragmentos e esboços, você não vai anotar qualquer ideia boba que vier na sua mente. Né? A não ser que, boba que eu digo que não tem importância nenhuma para o que você pretende escrever, né? Ou que não tem importância no sentido da concatenação dos seus pensamentos em relação aos fins que você tem. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor assim, se seu objetivo é escrever um texto de psicologia, por exemplo, você vai priorizar os pensamentos voltados à questão psicológica, né, e que tenham mais valor. Né? Não adianta nada você, por exemplo, estar lendo um livro e ficar copiando trechos do livro. Tem muita gente que tem essa mania, né? De ficar lendo o texto, gostei desse trecho, vou copiar. Tudo bem, isso é uma coisa, né? Mas isso não vai adiantar em nada para isso aqui que a gente quer. Né? Você transcrever ideias de outras pessoas, né? Isso aí não vai adiantar muito nesses aspectos aqui. Tá? Pode adiantar até em outros, né? Para você talvez melhorar ali aprender com o autor, né? Como que ele está pensando isso aqui e tal. Isso é legal, mas isso não vai fazer com que você tenha um pensamento próprio, né? E consiga organizar a sua própria ideia, digamos assim, né? Isso é o nosso objetivo aqui. Ou seja, você vai prezar não só um pensamento que seja interessante, mas um pensamento também que tenha um potencial de destaque em relação às coisas que você já conhece. Né? Então, é aquele pensamento que você fala assim, não, com isso aqui eu consegui dar um passo além daquilo que ou outras pessoas já estavam pensando, ou eu próprio já estava pensando. Né? Ou, pelo menos assim, não, esse pensamento aqui ele tem alguma coisa que me chamou mais atenção, ou ele é esteticamente mais interessante, ou seja, você pensou às vezes uma frase que você achou bela, né, mas que não é uma cópia, obviamente, de outras pessoas, isso eu quero dizer. Ok? Então, hierarquia de importância dos pensamentos. Depois dessa hierarquia, então, aí sim, você vai anotar em fragmentos. E então, né, anotado isso aqui, esses outros últimos tópicos aqui, posso até fazer uma separação entre eles. Ó. Aqui, então, anotados esses fragmentos, então você vai ter um punhado de fragmentos anotados, às vezes completamente desconexos entre si. Né? Pode ser assuntos muito diferentes. E eu anoto, por exemplo, coisas de todos os tipos de pensar. E eu vou pondo títulos ali para depois eu ficar mais fácil de voltar quando eu estou escrevendo outras coisas. Por exemplo, todo pensamento que eu penso em relação à estética, eu ponho ali estética e ponho o pensamento, sei lá, sobre ciência, sobre física, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre
música, tal. Então eu vou pondo ali só o títulozinho para que depois, na hora que eu vou escrever sobre música mesmo, então eu volto ali nos cadernos e vejo, eu pensei tudo isso aqui sobre música. E aí eu extraio dali esses pensamentos, coloco todos eles, né, ali, às vezes dentro do computador ou de outro modo, né, esboçado de um modo que eu consiga ter tudo diante da mente e a partir dali então eu vou expandindo, né, e fazendo outras coisas. Isso não é só um processo meu, tá? Eu estou falando ele porque é um processo que é muito trabalhado por todos ou por muitos escritores, tá? Não é uma coisa apenas minha, né? De algum modo todos fazem isso, né? Uns mais, outros menos, tá certo? Claro que tem gente que simplesmente chega, pega uma folha e começa a escrever, existe isso, né? Mas mesmo ele, de algum modo, às vezes tem uma memória muito boa e já traz coisas da memória que estavam em forma de fragmento, só que ficaram na memória e não no caderno. Tem isso. Só que o que acontece com isso é que a chance de você perder os bons pensamentos é muito grande, né? Se você nunca anotar, se você for só escrever na hora que você sentar para escrever, várias páginas, você vai perder com certeza muitos pensamentos interessantes. É igual um compositor, né? Se ele simplesmente não anotar ali as melodias, coisas mais interessantes que ele pensou musicalmente, como que ele vai lembrar? Hoje em dia, claro, o cara pode gravar, o compositor pode gravar, mas imagine todos os séculos passados. Ele tinha que anotar, senão ele ia perder aquela melodia. Então o escritor é a mesma coisa, certo? Então, já está ficando longo o vídeo. Eu vou passar rapidamente por esses últimos tópicos aqui. Então, após fazer ali as anotações e ter a diversidade dos assuntos, então você vai fazer uma busca da unidade na diversidade, coerência do fio condutor dos pensamentos. Então isso aqui é muito importante, ou seja, você vai ter ali um tanto de fragmentos, tá? Mas não adianta nada você ter tudo aquilo ali disperso e, por exemplo, não relê-los, né? Ou, por exemplo, não enxergar por dentro deles este fio condutor aqui. Tá? Porque é isso aqui que vai dar a unidade na diversidade. Então você vai ter uma diversidade grande de pensamento, mas você vai ter que perceber de algum modo ali unidades. Certo? Isso é muito importante. E para isso, né, para perceber essa unidade, uma das coisas que você pode fazer é separação em tópicos e assuntos. Isso vai te ajudar a achar a unidade na diversidade. Outra questão é a coleta dos mais necessários a determinado conteúdo a ser expandido, que é, na verdade, o último passo, né, o penúltimo passo, que é, então, aquilo que eu já havia falado aqui que eu faço, né, mas de uma forma geral, você coleta aquilo que é mais necessário a determinado conteúdo a ser expandido, sendo este conteúdo a ser expandido justamente os tópicos que você pegou para constituir uma obra maior. Certo? Então, você vai coletar os fragmentos mais necessários. Mas essa coleta é feita para fazer parte de um conteúdo maior a ser expandido. E o último ponto aqui, adaptação e escrita final. Então, é isso, né? Que na verdade é a própria expansão em si aqui do conteúdo. Ou seja, você vai encontrar um modo ali de, ou se você já tem uma coisa maior e vai incluir parte daqueles fragmentos ali dentro, ou você parte dos fragmentos para fazer a coisa maior. Né? Tem esses dois modos. E eu já fiz as duas coisas. Ou seja, eu tinha livros, ou tinha textos ainda, esboços, obviamente, né? Que eu já tinha capítulos ali, às vezes, personagens e tal, e alguns fragmentos, alguns assuntos que eu achava muito interessante de serem incluídos ali, tinha a ver com a obra, e eu encontrava algum meio de incluir aquilo ali dentro. Certo? De algo que já estava, não pronto, mas em andamento. Né? E também já fiz o contrário, que eu acho que é ainda mais interessante, digamos assim, que é você, daquilo que você já escreveu em fragmento, aí você expande para fazer coisas maiores. Ou seja, você pode tirar um ensaio de um fragmento, ou você pode fazer um ensaio a partir da concatenação de fragmentos, né? Ou pode fazer um livro inteiro, um capítulo inteiro só de fragmentos também, né? É possível também, dependendo do gênero que você vai trabalhar e tal.
Mas é isso. Espero então ter dado aí dicas interessantes sobre esse assunto. Como vocês veem, poderíamos ficar aqui, né, muito mais tempo em cada tópico desse, mas tentei passar aí de um modo a fazer uma síntese para vocês de algumas coisas que eu aprendi com o tempo aí, e tanto da minha própria experiência, como também observando em outros escritores e tudo mais. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida ou quiserem comentar qualquer coisa sobre o conteúdo, é só comentar aí no canal que eu responderei. E agradeço a atenção. Até a próxima.